Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E como você já sabe, nesse período de pandemia, onde nós estamos isolados, estamos aqui fazendo nossos papos remotamente, mas a gente não deixa de trazer para vocês sempre personalidades do mundo do direito, do mundo da justiça, áreas correlatas, para a gente jogar cada vez mais informações de fatos e acontecimentos muito importantes e do que acontece no nosso cotidiano também. E hoje quem está conosco aqui é a doutora Silvana do Monte Moreira, ela que é presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro, e também é secretária adjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB e também conselheira da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro. E também está conosco a doutora Glízia Brasil, ela que é psicóloga do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, é membro do Fórum de Família e Sucessões da Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro e professora de Psicologia Aplicada ao Direito da PUC aqui do Rio de Janeiro e da Emerge. Muito obrigado por vocês terem aceitado nosso convite. E eu queria começar aqui com a doutora Silvana. Doutora Silvana, o Brasil está muito chocado com mais um episódio. Enfim, eu sei que é difícil, a gente não tem condições de entrar no mérito de algumas questões, mas o caso envolvendo o menino Henry, ele expôs, mais uma vez, a questão da violência contra a criança e adolescente. Qual é o retrato dessa chaga hoje no Brasil? Esse retrato, Júnior, é cada vez maior, principalmente nesse momento de pandemia. As agressões contra crianças e adolescentes têm aumentado bastante. E, infelizmente, a gente não está tendo a ponta da denúncia, que é a escola. Essa exclusão da escola, a exclusão digital de crianças pretas e pobres, também tem ajudado para que essa violência se perpetue. Casos que a gente não pode citar, mas nós temos as 3 crianças que desapareceram na Baixada Fluminense, nós temos aquela criança em São Paulo que ficou dentro do tonel, nós temos casos de assassinatos pelos próprios pais e cuidadores das crianças, e a gente precisa lembrar que o artigo 227 da Constituição nos coloca a todos como responsáveis por nossas crianças e adolescentes, que são sujeitos em especial estágio de desenvolvimento, e a gente não pode deixar de cumprir esse nosso papel. É papel do Estado, da comunidade e da família zelar por crianças e adolescentes no Brasil. Uhum. Doutora Glízia, o que acontece, hein? O ser humano está evoluindo, apesar da gente ter tanta informação, enfim, esse é um problema que a humanidade vai ter que conviver. Outras nações também têm esses problemas de agressões contra crianças e adolescentes? Sim, Júnior, na verdade, o ser humano não está evoluindo. Nós estamos podendo agora denunciar abusos e maus-tratos que sempre ocorreram. E na realidade, o que eu entendo sobre a questão de casos vindo à tona na imprensa é que nós não estamos mais tolerando, enquanto sociedade, esse tipo de situação em que uma criança está exposta dentro da própria família. Nós temos uma estatística muito, muito triste, que é a estatística que demonstra que a maior parte dos abusos, de quaisquer formas, sexual, físico, psicológico, eles ocorrem dentro de casa. E isso não é porque o ser humano evoluiu, é porque as notícias estão chegando à rede de proteção, felizmente, aos conselhos tutelares, aos advogados, às delegacias, aos IML, aos hospitais, aos consultórios dos psicólogos, e, de alguma forma, isso está se tornando mais exposto. Uhum. Mas a questão de abusos contra a criança, isso remonta à nossa antiguidade, isso sempre existiu. A diferença, talvez, seja uma diferença da forma como se via a criança era um objeto dentro da casa, a criança não era tratada pelo Estado como um sujeito de direitos. E isso foi um avanço histórico, cultural. E daí, talvez, hoje, isso ser tão chocante, porque uma criança não pode ser violada nos seus direitos, porque ela é uma pessoa. Sim. Doutora Silvana, na abertura da sua fala, a senhora tocou em outros casos também, e eu queria provocá-la sobre a questão racial.
O episódio envolvendo, por exemplo, o menino Henry está tendo muito mais projeção do que outros casos também que são invisibilizados. A senhora acha que tem algum tipo de influência a questão do perfil social da vítima, o perfil social do agressor? Isso cria categorias diferentes de violência contra a criança e adolescente? Na realidade, João, isso cria categorias diferentes de seres humanos. O nosso racismo é estrutural, vem desde o Brasil colônia, e eu posso falar isso com muita categoria, né, com muita vivência, porque eu vim de um estado quase feudal, que é o estado de Alagoas, onde a monocultura da cana-de-açúcar nos remete à escravidão, aos filhos de escravos, aos filhos de criação, sem direito algum, que durante anos e anos faziam trabalhos domésticos sem a percepção de qualquer tipo de remuneração, simplesmente para ter um lugar onde dormir com as mães que também eram domésticas. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país continente, que as diferenças culturais são enormes e que a crueldade praticada contra crianças e adolescentes, ela persiste. Nós hoje ainda temos crianças em trabalhos desumanos, seja do trabalho doméstico ao trabalho na extração da cana de caju, por exemplo, onde eles queimam os dedos na extração de pedra, né? O trabalho infantil é uma das piores formas de violência contra crianças e adolescentes. Uhum. Doutora Glízia, a questão do confinamento, a questão do isolamento por conta da pandemia, ela explica também algum tipo de violência maior contra a criança nesse momento? Em parte, sim, porque houve um aumento muito grande dos maus-tratos, tendo em vista que, aquele dado que eu falei antes, a maior parte dos maus-tratos são praticados dentro de casa. E, nesse sentido, a criança ficou muito mais tempo dentro de casa. Ela não vai à escola, ela não vai numa festinha do coleguinha, ela não convive mais com os colegas do play, onde ela brinca, ou ela sai à rua para soltar pipa, para brincar na comunidade. E aí, sim, ela ficou muito mais tempo exposta a quem com ela pratica os abusos. Então, nós sabemos que houve um aumento grande do número de violência contra a criança e contra a mulher e contra idoso, né, contra essa parcela da população que são vulneráveis, hipervulneráveis, e a gente sabe que isso está atrelado ao confinamento, tendo em vista a criança e essas pessoas ficarem mais tempo dentro da própria casa, e sem aonde correr. Como a Silvana falou, não tem mais a escola é uma porta de entrada da criança. A criança que foi abusada sexualmente, ela chega no dia seguinte muito triste, ela fica deitada na carteira, não quer conversa, e isso talvez seja uma forma do professor se aproximar. Está acontecendo alguma coisa com você? Tem alguma coisa de errado? Nós não temos mais essa porta de entrada. Hoje as aulas são por vídeo, o professor mal vê o aluno, quando o aluno consegue ter acesso por vídeo. E essas crianças são cada vez mais vulneráveis, porque não há essa porta de entrada para a rede de proteção. Sim, doutora, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, começando com a doutora Silvana. Até que ponto a política governamental ela influencia positivamente ou negativamente nesses índices, né? O fato da gente não ter, por exemplo, o chefe do executivo preocupado com questões relacionadas a direitos humanos, isso de algum modo influencia na nossa realidade, doutora Silvana? Depois eu queria a opinião da doutora Glízia também. Com certeza, Júnior. A gente está numa quadra histórica, né, sócio-histórica na realidade, de recrudescimento. Né? O estado do bem-estar social, reconhecido como welfare state, tem sido assassinado, principalmente no atual governo. Né? Direitos humanos não existem, direitos de crianças e adolescentes, muito menos. A gente tem que lembrar que criança não tem voz, é um sujeito de direitos totalmente invisível, justamente porque não vota, não é economicamente ativo. E isso é levado em consideração por aqueles que não pensam que o futuro do Brasil, o exercício da cidadania, está na mão de crianças e adolescentes de hoje. As crianças estão esquecidas, a educação está totalmente aniquilada, a cultura, a saúde, né? Os direitos de crianças e adolescentes estão sendo
retirados de forma absurda. Doutora Glízia, como é que a senhora vê Então, outro dia, essa provocação? Eu concordo totalmente com o que a Silvana colocou. Nós, enquanto família, célula família, nós sofremos influência, obviamente, dos nossos governantes nas políticas públicas ou na ausência dessas políticas públicas. Eu vi uma entrevista há 15 dias atrás do presidente nacional de sociedades de pediatria. Ele estava falando dos danos da criança não ir à escola. Ele estava ponderando a grande perda da pandemia, se seriam mortes, contágio em crianças que seriam transmissoras, ou se seria uma criança ficar fora da escola. E ele concordou, junto com a Secretária Nacional de Educação, que o prejuízo de uma criança 1 ano fora da escola é muito grande para o desenvolvimento biopsicológico dela. Eu vou dar um exemplo prático para você. A criança na escola ela aprende regras, ela aprende a se comportar, ela aprende qual é o lugar dela e qual é o lugar do outro. Esse senso moral do outro é construído desde a infância. A criança, então, ela pega um apontador do coleguinha e ela acha que não está fazendo nada demais. É a professora que tem que dizer para ela que tem que devolver para o colega e pedir desculpas, porque não é dela. Isso é um exemplo básico. E, a partir daí, todo o nosso senso moral, o nosso senso de respeito ao outro, enquanto todos nós funcionando em sociedade, começa na escola. Se essa criança fica na escola, o que vai ser desse adulto lá na frente? Essa fase da brincadeira, o brincar, o contato com o colega, essa criança perdeu nesse momento. E nós sabemos que isso terá consequências. Ou seja, a criança de hoje não tem uma política pública que dê segurança para essa criança ir para a escola. Então, a criança está dentro de casa, mas dentro de casa também não está bom. Então, é óbvio que tem a ver com isso, é reflexo, sim, do nosso governo também, né? Inclusive, nessa esteira, eu queria te perguntar como é que a senhora vê a questão da família poder educar os próprios filhos em casa, né? Como está sendo debatido hoje, e muitas pessoas acham que isso é um direito da família, enfim, mas pela sua fala dá para a gente ver que isso tem um aspecto muito negativo, que é a falta de socialização, né? Estou errado, doutora? Não, está certo, completamente. É claro que é importante um pai sentar para estudar, uma mãe sentar para estudar, um irmão mais velho sentar para estudar, ler uma história para a criança, construir algo junto com a criança. A criança ela se constrói com memórias da infância. Uma criança que teve um pai ou uma mãe que parou com ele 1 minutinho para fazer um origami, ele vai ter uma boa memória. Hoje em dia, os pais estão abrindo mão desse papel, preferindo dar para a criança um celular e ela se distrai lá no YouTube, em qualquer lugar, porque é mais fácil, dá menos trabalho do que ele, pai, abrir mão do que ele está fazendo para educar. Só que isso tem consequências negativas para essa criança, porque ela não conversa, ela não troca afeto, ela não faz um carinho, ela não tem uma memória para contar lá na frente. E esses vínculos de afeto eles vão ficando muito prejudicados. Então, essa criança está perdendo. Essa educação dentro de casa ela tem que ser pensada e cuidada. E isso não retira o valor da escola, não substitui esse valor do contato com outros colegas e do aprendizado de como é conviver em sociedade. E isso se aprende muito na escola. A escola tem um papel muito importante para essa criança. Sim. Júnior, nós somos totalmente contra o homeschooling. Sim. O homeschooling, inclusive, retira da criança o cuidado do professor, do pedagogo, do psicopedagogo. A gente não pode esquecer que é através dessas pessoas, dessa ponta, que surgem as maiores denúncias para o Disque 100. Porque se a criança chega ao colégio machucada, chorosa, sem conseguir colocar a mãozinha nos órgãos genitais, ou mesmo colocando demais, ou segurando os órgãos genitais, pegando do coleguinha, isso já indica o abuso sexual, o abuso físico. Então, tirar a escola e manter essas crianças em homeschooling, confinadas, só prejudicará cada vez mais esse sujeito de direito que tem prioridade absoluta e que nesse país jamais teve e atualmente está tendo menos ainda.
Sim. Sim. Doutora Silvana. Se você me permite Sim, por favor. complementar a fala da Silvana, a gente não combinou a fala, né? Isso foi muito bacana, essa sintonia, né, Silvana? Que bom que você também tem esse pensamento, essa percepção. O que eu tenho visto do meu ciclo de amigos, de pessoas que eu converso, é que os pais estão acomodados em ter que acordar cedo, botar o filho para estudar, em ter que preparar uma merenda, em ter que levar para a escola. Muitas escolas já abriram para aulas presenciais. E eu ouço filhos de amigos dizendo assim: a minha filha não quer. Quantos anos tem mesmo a filha? 4, 5. Não quer? Mas não tem que querer. A criança de 4 e 5 tem que ir. E ela tem que acordar cedo para botar a criança para o colégio. Mas ela está confortável dessa forma. Então, a criança acorda a hora que quer e ela também. E aí fica esse suposto ensinamento que ela senta 15 minutos xingando o tempo todo, porque acha que isso é papel da professora, que porcaria de escola é essa que manda o dever para casa. E aí, na verdade, é esse ciclo vicioso. Não aprende, não ensina, e a criança continua dentro de casa e correndo e sujeita a esse ambiente o tempo inteiro dessa interferência dos adultos, né? Que é também uma outra coisa prejudicial para a criança. A criança gosta e necessita de criança, de quem brinque com ela, de quem fale a língua dela, da troca com criança. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Doutora Silvana, muitas pessoas que não são do meio do direito estão assistindo nosso programa agora. Deixa eu dar uma apertada no botãozinho aqui, gente, só um segundinho. E as pessoas querem saber de casos concretos, né, das responsabilidades das pessoas quando a violência contra a criança ela é materializada. A gente está vendo um caso rumoroso aí, onde tem a empregada doméstica que supostamente presenciou algum ato de violência, mas não sabia o que fazer, ou sabia ou foi constrangida a não fazer. Tem a participação da mãe. Quem tem responsabilidades em relação à violência contra uma criança? Aquela regrinha de que em briga de família não se mete a colher, ou briga de marido e mulher não se mete a colher, isso se aplica? O povo brasileiro tem algum tipo de orientação no que deve fazer quando presencia, mesmo no local doméstico, assim como empregada, uma violência doméstica? É dever constitucional, Júnior, está no artigo 227. Todos nós temos que denunciar. E se você tem medo de denunciar por questões de pressão ou até medo da sua vida, o Disque 100 aceita a denúncia anônima, o Ministério Público aceita a denúncia anônima, o Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive, tem um canal da ouvidoria que você pode utilizar por WhatsApp, que passará aqui nesse programa. Nós temos também o Disque 100 por WhatsApp, o Conselho Tutelar, basta dar um Google, Conselho Tutelar, região X, e você localiza o Conselho Tutelar, a polícia, né, o 190, ou seja, caminhos para você denunciar sem sofrer danos, né, você tem, seja você empregada, seja você vizinho, seja você uma pessoa que simplesmente frequenta aquela casa, é dever de cada cidadão brasileiro cuidar da integridade física de nossas crianças. E aí a gente lembra o nosso lema do trabalho infantil, contra o trabalho infantil desse ano, de 2021, que é: toda criança é nossa criança, proteja-a. Esse é nosso dever. Sejamos advogados, psicólogos, jornalistas, sejamos empregados, vizinhos, porteiros, quem for, é nossa obrigação constitucional. Sim. Eu estou na fase final aqui do nosso papo, doutora Glízia. O problema da violência contra a criança é um problema que tem mais a ver com o direito ou tem mais a ver com a psicanálise, com a educação? Qual é a sua visão? Ou está tudo dentro do mesmo pacote? Olha, eu acho que o direito veio tutelar essa conduta como proibida. Se o direito veio tutelar como proibido, é porque é algo que já preexistia, é algo que precisava ser barrado pela lei, né? Porque a lei só vai precisar nascer e existir quando alguma coisa contrária a ela passou a existir com frequência. Ou seja, a violência é inerente à nossa condição humana. E o que eu tenho a dizer sobre essa sua pergunta, Júnior, é que a violência ela não é algo que para. Ela, quando uma vez iniciada, ela é cíclica.
Então, ela tem fases e ela vem sempre num gradativo. Existe, por exemplo, o ciclo da violência doméstica, é aquele ciclo em 3 etapas. É o ciclo do ato de violência, esse ato de violência que ele foi precedido de um momento de tensão, e aí, logo após o ato de violência, o que vem em seguida é o momento do perdão, do arrependimento. Então, tem ato de violência, arrependimento, aí fase de lua de mel, que se chama, aquela fase, está tudo bem, daqui a pouco pressão, aumenta essa tensão, ato de violência de novo. E se não houver alguém, uma babá, uma empregada, um porteiro, o síndico, o pai ou a mãe, quem convive com essa criança, a coragem de denunciar, essa criança vai morrer. Essa violência vai chegar num ponto de levar à morte, por negligência ou por ato omissivo, por ato comissivo. Isso é fato, é assim que funciona a violência. Daí a importância disso que a Silvana falou, de nós não podemos nos calar diante da violência contra a criança, contra vulneráveis, contra a mulher, contra idoso, porque se não houver alguém que barre, se não houver uma intervenção do Estado juiz, dos órgãos protetivos para barrar essa violência, essa criança vai morrer. Eu fico muito feliz de estar fazendo esse nosso papo aqui de hoje, porque, como ele fica na internet, é muito importante que as pessoas saibam que, se elas estiverem diante de alguma violência, há canais para ela externalizar, para ela denunciar isso sem expor. Seja violência contra criança, adolescente, idoso, como as nossas convidadas têm dito aqui, contra a mulher, enfim, questões envolvendo homossexuais, qualquer questão envolvendo violência, se você tiver interesse em ajudar uma pessoa a não sofrer essa violência, existem os canais, inclusive a nossa OAB aqui. Eu queria terminar o nosso papo agradecendo nossas 2 convidadas de hoje, a doutora Silvana do Monte Moreira, ela que é presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da nossa OAB do Rio de Janeiro, ela que também é secretária adjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB e conselheira da OAB aqui do Rio de Janeiro, e também a doutora Glízia Brasil, ela que é psicóloga aqui do TJ do Rio de Janeiro e também membro do Fórum da Família e Sucessões da Emerge e professora de Psicologia Aplicada ao Direito da PUC aqui do Rio de Janeiro e também da Emerge. E você que nos acompanha, nós estamos nos nossos canais na OAB, no site da OAB, no site da CAARG, no YouTube. Você pode mandar suas comunicações, as suas críticas, sugestões, e os endereços, as informações específicas desse programa você colhe na base do nosso monitor, que está aparecendo agora, ou no final também você clica e você vai estar mais bem informado, mais bem atualizado. Mais uma vez, muito obrigado às nossas convidadas e até o nosso próximo encontro. Tchau.